Gente, aprendizagem de comportamento, a experiência. Quanto mais experiência eu ter, melhor será a minha condição comportamental. Quanto menos experiências eu ter, nem sempre eu vou conseguir resolver, nem sempre eu vou conseguir lidar com essas demandas, com essas consequências que o ambiente está trazendo, tá? Então, gente, todos nós aqui, a gente aprende por associações. O nosso comportamento é modificado através das consequências, tá? Então, o carro está parado, deu uma situação, nossa, o que que aconteceu? Aquilo ali, teu comportamento mudou, porque teve uma situação que é muito difícil para você e que você vai ter que se virar, e muitas vezes não depende de você, depende de outra situação, tá? E aí, às vezes, na nossa criança com autismo, o que que elas têm? Elas não têm, muitas vezes, aquele repertório para resolver aquela demanda de comportamento. E quais são as consequências disso? O choro, a tristeza, né? A raiva, ou avança na mãe, né? Pedindo, avançar na mãe é pedir socorro, tá? Gente, autista não bate naquele, ele bate naquele que geralmente tem mais confiança, é aquele que está pedindo socorro, que está pedindo ajuda, só que a forma dele pedir, dele agir, não é convencional. Não é por mal, mas nós precisamos entender e ajudar ele a dar este repertório para que ele possa aprender e lidar com essas consequências. Aí entra as narrativas sociais, aí entra um ensino estruturado, aí entra vários apoios, vários suportes, é extremamente importante, tá? Não tem como você trabalhar análise do comportamento sem uma situação estruturada. Não tem, gente. Não existe no achismo, não existe, eu vou lá fazer isso agora. Não, tem uma organização, tem um programa, tem um conteúdo, tem uma situação, tem demandas comportamentais importantes que eu preciso entender aquela conduta de como trabalhar. Isso é muito importante. Eu não começo um trabalho falando apenas de uma situação de comportamento. Eu tenho que entender quem é essa criança, quem é ela, quais são os sinais e sintomas dela, como que se manifesta esses comportamentos, como que ele aprende, que tipo de reforçadores isso precisa ter. Então, nós precisamos entender isso, tá? Para fazer essas leituras. As nossas experiências, tentamos coisas que elas funcionam, ou fazemos novamente, tentamos coisas que não funcionam, então é menos provável que façamos novamente. Isso está nos livros de análise do comportamento, dando experiência para que nós possamos entender os nossos próprios comportamentos diante de situações. Então, nós temos que entender essas experiências. Eu não vou conseguir insistir naquilo que eu sei que não está dando certo. Eu revejo, eu penso, eu analiso, eu crio estratégia, eu crio situações para que eu possa mudar. É isso que nós vamos fazer diante de um comportamento, tá? E, gente, nossos comportamentos são modificados pelo resultados ou consequências, resultados daquilo que a gente vê. Se aquilo que eu falei foi legal, foi interessante, foi importante, né, é muito importante eu continuar daquela forma, porque eu sei que eu estou atingindo mais pessoas falando daquela forma, trazendo dessa forma, dessa maneira. Tá? Então, isso vai gerar consequências importantes. Eu sei que aquela informação, estava lendo aqui, né? Eu falei, nossa, que ideia! Teve uma pessoa que disse, que ideia é essa, professor? Vou levar lá para a minha escola, né? Então, isso é gratificante. Você trazer uma ideia, uma sugestão, a pessoa fazer essa leitura, fazer essa conexão e criar uma possibilidade de intervenção, tá? Antecedentes e as diferentes maneiras para prevenir o comportamento o problema aconteça. É muito importante. Eu falei sobre isso na primeira fala, né? A minha fala está lá, isso já é uma sequência de outras, se vocês perceberem, nessa noite, como é uma fala, sequência de outra, né?
que faz todo esse embasamento de uma continuidade para que vocês possam ter uma ideia, tá? Então, a gente vai ter esses antecedentes, fazer essa leitura, criar situações para prevenir comportamentos, vai favorecer com que eles sejam mais efetivos, que tenham uma organização, uma previsibilidade para a gente poder atuar e saber como lidar com essas demandas, tá? Evitando situações ou pessoas que sirvam como antecedentes para o comportamento, tá, gente? Então, assim, ó, a gente tem que tomar cuidado com isso, evitar essas situações. Por exemplo, alguma pessoa que chega, ela o fato da pessoa entrar na sala já desorganiza a criança. Quando que acontece isso? A sala está tudo andando organizada e entrou uma pessoa diferente. É um motivo para rolar uma situação diferente. Às vezes as nossas crianças são muito sensíveis e aquela abertura de porta, às vezes a porta faz um barulho, né? Ou tem uma sensação diferente. Chegou alguém com cheiro diferente, com uma fala mais alta, já é o suficiente para criar situações. Então a gente tem que fazer essas leituras, né? Então, eu geralmente, às vezes a criança gosta muito de mim, eu nem entrava na sala, porque o fato de eu entrar já distorcia ali, a criança já falava, já mudava. Por quê? Porque naquela situação ali, agora, eu sou um momento distrator, porque eu preciso daquela, ela precisa trabalhar. Ali é um momento de orientação, de trabalho. Então, se eu entro naquela situação sem ser convidado, sem entender o que está acontecendo naquele ambiente, eu posso ser uma situação problema naquele momento. E a gente precisa entender essas demandas, tá? Controlar o meio ambiente, gente, no decorrer da vida desse indivíduo, tá? O ambiente modela. Nós temos uma prática baseada em evidência que é vídeo modeling, onde você ensina a criança através de passos ou por vídeo e ela vai aprendendo aquilo lá, como se comportar. Ou às vezes ela está manifestando um comportamento inadequado e ela tem consciência às vezes ela não tem consciência disso, como você fala, você filma e mostra para ela. Olha este comportamento, ela fazendo. Não, não sou eu, não sou eu. Ela identificou, mas é difícil até ela identificar e discriminar o que ela está fazendo, tá? Então, nós precisamos criar isso, modelar essas situações, criar uma situação, um ambiente que para que ela não tenha essa crise, que não chegue nesse momento, um ambiente previsível e estruturado vai facilitar este processo de aprender, vai favorecer que essa criança esteja numa situação confortável, né? E que qualquer situação, na medida que eu tenho esses ambientes organizados, previsíveis, onde essa criança está, nós precisamos entender de que se acontecer alguma coisa que saia, vai ser mais comum. Então, a criança vai aprender que pode, em algum momento, acontecer uma situação inesperada, sair da previsibilidade e ela vai ficar bem, tá? Então, nós precisamos ali criar um repertório de comportamental. Eu até utilizo muito, né, com os meus colegas, eu digo assim, vocabulário de comportamento, né? Está sem vocabulário de comportamento, não tem comportamentos ali, não entende o que é para fazer nessa situação quando está inesperada, tá? Então, isso é sério, gente, é muito sério. Então, a gente precisa criar essa situação, antecipar uma situação. Eu vou contar um exemplo para vocês aqui, né? Eu estava numa reunião lá na AMA, sentado com outros profissionais, conversando, e chegou uma criança e falou, oi, tudo, e veio a profissional e disse, né? Olha, ele não está querendo entrar na sala, Luiz, né? Tudo. Aí eu conversei com o menino, né? Quebrei o menino verbal, tudo numa boa, assim, ele não queria entrar porque ele estava um estímulo forte que ele queria era a cama elástica. Estava lá fora, ele tinha acabado de vir. E ele queria continuar na cama elástica, né? E aí a gente tentou dizer para ele, olha, você já foi, você já teve 2 oportunidades, agora você tem uma rotina, retoma a rotina com ela, retoma esses combinados, né? Essa situação em relação ao que está acontecendo. E aí você retoma com ele e ele vai ser efetivo. E foi muito interessante que a profissional veio, pegou literalmente um reforço que é muito importante para ele, que era um jogo,
X lá, ela pegou o jogo e disse, olha, vamos começar com esse jogo, né? Então ela viu que ele estava sendo resistente, ela, sem conversar com ela nada, ela entendeu a minha mediação, que eu estava tentando ali dar um tempo maior para ele mudar o foco, direcionar, aumentar, criar outra situação de outra alternativa, né? E nisso ela foi rápida, pegou um jogo e disse, olha, a gente pode começar com um jogo por aqui. Eu fui levantando, fui conversando com ele, fui levando ele para a sala. Ela chegou, nossa, a gente vai fazer esse jogo agora para começar? É óbvio que ela pegou um reforço que é muito forte para ele, ele automaticamente disse, não quero mais sair dessa sala, eu quero ficar agora aqui, tá, tio Luiz? E ele ficou e deu tudo certo. Então, era para dar tudo errado se a profissional não tivesse a leitura, não tivesse o entendimento dessa criança no momento, da situação que se a gente não mudasse esse foco, ele entra numa crise importante, tá? E é uma criança que quando entra em crise, ele se revela muito, tá? Então, é isso, gente, é você lidar com essas variáveis, mas de forma efetiva, quando você já tem o conhecimento dessa criança, você já está sabendo que ela tem essas crises fortes, você já começa a criar essas possibilidades. Você já sabe que tipos de variáveis. Lembra que a gente falou de descrever comportamento? A gente já tem ali várias situações onde que desencadeia aquele comportamento problema disruptivo, que é importante, que faz com que ela perca a manhã dela de trabalho ali. Então, a gente já consegue ter uma leitura. E nisso você já tem condutas, você já tem organização para isso, tá? Então, lembra, aqui eu digo muito para vocês, e eu reforço a primeira fala da nossa professora, né, que foi espetacular, professora Maria de Virges, que falou a questão, quem é essa criança? O que ela gosta? O que tipo de brinquedo reforça ela? Quais são as necessidades dela? Eu preciso ter a leitura da minha criança para dispor de comportamentos, para poder avaliar, para poder analisar, para poder criar condutas, para poder criar um programa de trabalho. Não é no que eu quero, no que eu percebo, e sim na necessidade desta criança frente ao seu desenvolvimento, frente às suas demandas sociais, emocionais, funcionais. É isso que a gente precisa, tá? Dividindo as tarefas em passos menores e mais toleráveis, o que chamamos de aprendizagem sem erro, na análise do comportamento, no ensino estruturado, nós vamos trabalhar com aprendizagem sem erro. Eu não trabalho com sistema de hipótese, o que você acha, deixa de agir. Lá com o autista é o correto, você ensina o certo, você ensina já ali. Você quer ensinar tabuada para ele, dê a tabuada, dê o resultado, né? Crie estratégias para trabalhar com esse material. Lembrando que isso precisa ser repetido. Autista, para aprender, ele precisa da repetição. Não é ficar repetindo o resto da vida, né? Tem um número X, onde nós precisamos analisar, onde nós precisamos criar essas possibilidades, também para poder avaliar se aquela criança aprendeu ou não aprendeu, ou se a gente precisa rever nossos objetivos para, né, diminuir as exigências, ou talvez tem programa que está muito fácil, ele vai gabarita rápido, nós precisamos aumentar as exigências. Tudo isso vai variar de acordo com a necessidade dessa criança, tá? Olha só que a Josineide colocou aqui. Saber das necessidades para poder fazer uma avaliação correta. Sim, exatamente. Se eu não tenho as necessidades dessa criança, se eu não tenho entendimento do autismo dessa criança, eu vou simplesmente, né, opinar, fazer de qualquer jeito. E não tem como fazer de qualquer jeito. Nós temos que ser efetivos, tá? É uma vida que está em jogo e que a gente pode mudar a vida dela para o resto lá, né, do desenvolvimento dela. Isso é muito importante a gente entender, tá? Deixamos de lado o histórico de fracassos e ensinamos a criança a aprender. Já passou, já deu. Não é aquilo fracasso, agora é aqui e agora.
Quantas crianças chegam para mim, gente, que estão num processo onde foi só aprendeu, encheram, aprendeu um monte de habilidade, mas não usa para nada. Não se trabalhou a funcionalidade, não se trabalhou a generalização do conhecimento. Como que esse autista vai aprender? É uma grande etapa da generalização, lá no ensino estruturado, lá na análise do comportamento, tá? Isso se fala muito. É muito importante a gente conhecer. A Mara fala isso todo dia para nós. Se a gente não tem esse conhecimento, nós vamos ficar à mercê dele. E tem muitas pessoas que estão à mercê pelo fato de não entender a ciência, de não entender o autismo, de não ter a prática. Precisa ter a prática também. Você precisa estar trabalhando, você tem que estar em contato, tá? Isso é muito importante para esse trabalho.